Alguns milhares ou milhões de reais estão sendo desviados, até mesmo do Bolsa Família, para ir pro Tigrinho. E a última notícia que eu vi recente é que o Bradesco tá tão preocupado, né? Os bancos estão tão preocupados com isso, com questão de inadimplência, empréstimo para as pessoas jogarem em casas de aposta, que eles vão começar a analisar essas transferências para essas contas de destino dessas casas de apostas e bets para avaliar o score das pessoas. Então olha que ponto a gente tá chegando. As pessoas estão tão viciadas, as pessoas estão tão aficionadas e alucinadas por apostas, por cassinos, por bets, tigrinho ou qualquer tipo de jogo que prometa uma renda, ou sei lá, multiplicação de renda, que os bancos e que até mesmo o governo tá tendo que tomar algumas ações para inibir ou para mitigar a quantidade de dinheiro que essas pessoas estão despejando nas casas de apostas. E quando eu vi esse tipo de coisa fora do Brasil, ou seja, quando eu percebi que fora do Brasil isso também tá acontecendo com menos intensidade, com toda certeza. A primeira coisa que eu preciso te falar aqui nesse momento é que uma das principais crescentes que nós vamos ver a partir de agora e pro ano que vem também é essa questão dos nichos blacks. Casas de apostas, bets, cassinos, OnlyFans, privacy, qualquer coisa do tipo. Seja bom ou seja ruim, na minha visão totalmente ruim, totalmente deturpador dos valores e da mensagem que nós temos aqui nesse canal, as casas de apostas, bets, cassinos vão continuar existindo pro próximo ano e vão também continuar crescendo. E uma outra coisa que eu percebi é que existe muita demanda pra privacy e OnlyFans. Então olha só que loucura, né? Não tô falando isso pra você, pra te dizer que você deve fazer isso ou que isso é uma coisa boa, pelo contrário. Tô te falando que, hora que a casa cair pra essa galera, apesar de ser um mercado crescente, né, vai ser uma queda grande, né, vai ser estilo que aconteceu lá com Sodoma e Gomorra. A boa notícia dessa coisa toda é que já existem mitigações pra esse tipo de coisa que tá acontecendo no Brasil e fora do Brasil também. Existe até brecha legal pra isso acontecer, então pelo que eu percebi lá fora do Brasil, estão criando regulações, e eu acredito que regulamentações no caso, né, e eu acredito que essas regulamentações vão vir pro Brasil também. De qualquer forma, eu não faço isso e não indico que você faça, nem aposte e nem tenha casa de apostas. Mas, se eu posso fazer uma previsão pra você, e eu nunca erro as minhas previsões, é que isso vai crescer pra caramba, assim como já tem crescido. Recentemente, assistindo uma formação, eu comprei na mentoria de um cara chamado Jason Fledley, que pra mim, eu não sei se você conhece ele ou não, mas pra mim, ele é o cara que mais manja na construção de webinars do mundo, tá? Então, não somente do Brasil, porque ele não é brasileiro, né? Mas do mundo inteiro, esse é o cara que, pra mim, é o cara que mais manja na construção e na elaboração de webinários. Inclusive, eu comprei a mentoria dele e tô aprendendo diretamente com ele a construção de webinários. E enquanto eu assistia essas aulas sobre webinários, teve um determinado momento em que ele explicou sobre a gangorra emocional. Não sei se você já ouviu falar sobre isso ou não, mas a gangorra emocional, ele é um tipo de gatilho que nós podemos usar, ou que é usado, para manter as pessoas aficionadas e viciadas em alguma coisa, mesmo que seja de forma temporária. A gangorra emocional, ela basicamente diz que existem humor neutro, humor, vamos chamar aqui de feliz, e o humor, vamos chamar aqui de triste, ou nervoso, ou raiva, vamos colocar raiva. Essa gangorra emocional, ela pode variar em vários aspectos da emoção, não necessariamente apenas felicidade e raiva, ou felicidade e tristeza, pode ser pra qualquer um. Isso aqui é bem legal, se você entender isso aqui, você vai conseguir manter as pessoas viciadas no seu storytelling, no seu produto, no seu serviço, ou sei lá o que é que você vai fazer. Principalmente pra quem faz VSLs, pra quem faz webinars, e você vai entender até mesmo a parte das bets, né, e dos cassinos, quando eu te explicar essa questão da gangorra emocional. Como eu disse, pode ser, essa gangorra, ela pode funcionar em qualquer aspecto de emoções, sejam elas opostas ou similares. Imagina que no momento em que você começa a assistir um filme, um vídeo, uma aula, uma VSL, um webinário, qualquer coisa do tipo, até mesmo pode ser em formato de texto, tá? Quando você entra em um mundo onde alguém tá te explicando alguma coisa, isso aqui é legal até pra você impressionar as pessoas contando histórias, é que quando você inicia essa jornada da história, se você permanecer neutro ao longo de toda a história, ou seja, se você começar a contar a história e não deixar as pessoas nem felizes, nem com raiva, nem tristes, nem angustiadas ao longo da sua história, se você permanecer neutro, as pessoas não passam nem 30 segundos prestando atenção em você. Ou seja, toda vez que você precisa elaborar uma história, seja ela uma história de vendas como uma VSL, seja um webinário, por exemplo, seja uma aula, um desafio, se você não conseguir fazer as pessoas oscilarem entre emoções, as pessoas perdem o interesse em você. Então imagina que você precisa criar uma história. Eu não sei se você sabe ou não, mas aqueles vídeos que você assiste, provavelmente você deve saber nesse momento, são as VSLs. E quando você precisa contar uma história que precisa manter as pessoas engajadas, seja no formato de VSL, seja no formato de vídeo, no formato de webinar, existe uma coisinha chamada de retenção. O que é a retenção? É basicamente um gráfico, mais ou menos nesse sentido assim, que mostra a quantidade de pessoas que começaram assistindo o conteúdo e ao longo do conteúdo foram saindo. Para quem faz VSL aqui, sabe que nós normalmente contamos a retenção da VSL no pitch. Então imagina que no minuto 35 do vídeo existe um pitch de vendas. E nesse minuto 35, você consegue medir quantas pessoas daquelas que iniciaram aquele vídeo estavam presentes naquele momento do pitch. E a gente vê isso por porcentagem, né? Eu vou medindo, né? Então quantas pessoas tinham no 35 minutos? Quantas pessoas
pessoas tinham no 40 minutos, quantas pessoas tinham no 20 minutos, e eu vou medindo essa retenção. Quando você aplica a gangorra emocional em qualquer coisa que seja, por exemplo, um vídeo, uma aula como essa, uma VSL ou um webinário, você consegue não apenas manter as pessoas retidas por mais tempo, mas você consegue fazer com que as pessoas que estão retidas prestem mais atenção. E o que o Jason Fladley fala pra gente sobre a gangorra emocional? Ele fala basicamente o seguinte: quando você precisa manter as pessoas engajadas, você precisa naturalmente oscilar ao longo do seu conteúdo entre emoções. Então eu vou usar dois exemplos que ele dá aqui, como por exemplo felicidade ou esperança e raiva e tristeza. Quando eu consigo, ao longo do meu conteúdo, fazer as pessoas saírem de neutras e ficarem felizes e deixar elas putas, tristes e bravas, depois novamente felizes, essas pessoas é como se elas estivessem na frente de um imã, elas não conseguem parar de ver aquilo que eu tô oferecendo, aquilo que eu tô falando, aquilo que eu tô explicando. E como que nós fazemos isso, Matheus? Como que nós deixamos as pessoas putas, felizes, tristes ao longo dessa gangorra emocional? Eu não tô falando pra você deixar a pessoa feliz, depois triste e continuar. Você precisa estar o tempo inteiro oscilando a pessoa entre tristeza e raiva e felicidade e emoção, a emoção de felicidade e de esperança. Um exemplo disso é o que nós fazemos dentro de webinários, por exemplo, né, que eu tô estudando agora, eu tô, segundo o Ícaro de Carvalho, o webinário sexual, né, uma fissura sobre webinários, querendo me aprofundar e entender cada minúcia dos webinars. E você faz isso, por exemplo, mostrando um depoimento pra pessoa, mostrando que é possível ela mudar de vida, você gera promessas, você gera expectativa e de repente você cutuca a dor da pessoa, que é o que normalmente é usado em scripts de vendas. Então você que tá passando por esse problema, se você continuar da mesma forma que você tá passando, de repente você inverte a gangorra emocional e fala, mas espera, existe uma solução pra você. Se você aplicar isso que eu tô te falando, você vai ser igual essa pessoa aqui, puf, depoimento na tela, que mostra uma pessoa que teve a vida transformada, nananana. Aí a pessoa, caramba, existe uma esperança pra mim, se eu fizer isso, talvez eu consiga. De repente você volta novamente a cutucar a dor da pessoa. Ah, mas porque se a estratégia que você tá executando hoje, a forma como você elaborou seu negócio hoje não é uma forma sustentável, e a pessoa... E você volta novamente, transforma a pessoa, né, as emoções das pessoas nessa gangorra emocional. Isso faz com que as pessoas fiquem presas naquilo que você tá ensinando. Por que eu tô te falando isso aqui? Porque basicamente as estratégias que vão se destacar a partir de agora para o ano que vem e pros próximos anos também, cada vez mais vão precisar usar a gangorra emocional. Quer saber como é válido isso? Quer saber como não é piração da minha cabeça nem da cabeça do Jason Fladley? Imagina o Instagram, pega o TikTok. Olha só que loucura, né? Eu tô relacionando aqui TikTok, Instagram, com cassino, com bet, com tigrinho, com VSL, com conteúdo, com webinar, com desafio. Por que tudo isso, Matheus? Porque tudo isso daqui usa gangorra emocional. Tudo isso aqui faz as pessoas oscilarem de estarem felizes, estarem putas, estarem tristes, emocionadas, estarem felizes novamente, estarem com esperança, depois desesperança. Pega o Instagram, pega o TikTok. Quando você pega o Instagram, aqui não vai abrir agora porque tá fora do ar, tá com instabilidade. Mas quando você pega o Instagram e você abre aqui os Reels, quando você abre, muitas vezes vem um vídeo que você gosta. E aí você rola. Ó o Kid Bengala, por exemplo, pra mim. Tem um vídeo que você não gosta. E aí você rola, tem um vídeo que você gosta. E aí você rola, tem um vídeo que você gosta. Aí depois, um vídeo que você não gosta. Outro vídeo que você não gosta. Outro vídeo que você não gosta. Outro vídeo que você não gosta. Um vídeo que você gosta. Então o tempo inteiro você fica na esperança de surgir um conteúdo que vai te agradar. E o algoritmo dessas redes sociais, eles foram criados pra gerar essa gangorra emocional em você. Se você abrisse o seu Instagram, o seu TikTok, e você visse vídeo atrás de vídeo que você gostasse, ou seja, um vídeo atrás do outro dos vídeos que você gosta, pô, tô curtindo esse, você não ia passar nem um terço do tempo que você passa nas redes sociais. Por quê? As pessoas gostam de jogar jogos que elas sempre ganham. E eu posso te listar algumas coisas aqui com toda certeza. Como eu te disse, várias previsões que eu fiz já antigamente, já fiz no passado, elas se concretizaram e eu tenho certeza que essas aqui vão se concretizar também. Você já pode pegar como entrelinhas, né? Falei bastante sobre isso ao longo dessa aula, mas webinários. O que aconteceu com webinários? Eles surgiram no Brasil por volta de 2016, 17, pelo menos a primeira vez que eu ouvi falar sobre webinários foi mais ou menos nessa época. Conheço pessoas que faziam webinars antes dessa data, mas o que aconteceu? Devido ao mundo dos lançamentos, graças a um cara chamado Érico Rocha, a galera começou a se esquecer dos webinários, ou seja, deixar um pouco o webinário de lado para ficar fazendo um lançamento. E por algum motivo, como toda estratégia que ela é escalável e genial, as pessoas deixaram de lado, assim como aconteceu com a newsletter, assim como aconteceu com o webinário, assim como aconteceu até mesmo com o perpétuo, né? Que a galera durante um tempo parou um pouco de fazer perpétuo e começou só a lançar, principalmente época de pandemia, da época da crise do Covid, né? A galera só lançando. Aí essas estratégias, as pessoas vão percebendo que algumas delas não são sustentáveis no longo prazo, e algumas delas são esgotantes, como por exemplo o de lançamento, e elas começam a voltar novamente. Então, por isso que a gente fala que o mercado digital ele vive em ciclos, né? Então, hora algo funciona, depois para de funcionar e depois volta a funcionar novamente. Então, o webinário, por mais que pareça que ele esteja se disseminando agora no Brasil, ele já tá aí faz um tempo já tem muita gente fazendo. Os gringos nunca pararam
de fazer isso, mas aqui no Brasil as pessoas pararam. E agora, eu acredito plenamente, com toda certeza, que no ano que vem os webinários voltam com força. Da minha parte, você pode esperar o webinário toda semana, às vezes 2, 3 webinars por semana. É isso que eu tô me planejando para fazer. Então, qual que é a ideia do Fledlin para os webinários? Ele basicamente diz que, em média, os webinários dele de 1h20 a 3 horas tem, em média, 150 slides. Vamos pegar 1 hora de webinário, basicamente, que os meus webinários têm também 1h20, né? Então, são mais ou menos 80 minutos. Se a gente tem 80 minutos, eu tenho basicamente 150 slides para 80 minutos. Eu vou trocar, provavelmente, a cada 1 minuto, 2 slides. O que isso significa? Que o Fledlin faz para os webinários dele um monte de slides e ele diz que um dos mecanismos que ajuda nessa gangorra emocional, fazer com que a pessoa preste atenção, é você colocar muito conteúdo e não explicar a fundo esse conteúdo. É quase como se eu fosse explicando pra você mais ou menos assim, ó. Bom, o Jason Fledlin faz lançamento, faz webinários e é por isso que, troquei o slide, eu vou pro outro slide. É por isso que você consegue fazer isso, troquei o slide novamente. Isso faz com que normalmente, naturalmente, a sua cabeça não consiga acompanhar o meu raciocínio e faz com que o seu cérebro pense assim, ó, caramba, eu preciso prestar mais atenção no que ele tá falando, porque se ele continuar falando nessa velocidade, a gente não vai entender nada. Então, se você assistir qualquer webinário do Fledlin que seja, ou qualquer webinário que eu vou fazer de agora em diante, que eu irei fazer de agora em diante, você vai perceber que o conteúdo ele vai vir muito denso, muito conteúdo, muito slide, porém, muitas vezes você não vai nem ter tempo de digerir aqueles conteúdos naquele tempo específico. Isso faz com que a presença das pessoas aumentem, faz com que as pessoas prestem mais atenção e aumenta também a retenção do replay do webinário depois, tá? Um outro ponto que eu posso garantir pra você que vai voltar no próximo ano é o que eu chamei de afiliados 2.0. Por que afiliados 2.0, Matheus? Porque o mercado de afiliados, ele chegou no ápice dele em 2021, 2022, cresceu e de lá pra cá ele vem definhando, ou seja, ele vem caindo, ele vem morrendo, graças, entre aspas, à atualização do Google para os cookies, ao bloqueio do pixel do Facebook, né, da Meta, da Apple, da rixa que eles têm lá desde o iOS 14 em diante, e tudo isso fez com que o mercado de afiliados viesse definhando, o que fez com que as pessoas que trabalhavam como afiliados ou afiliados profissionais migrassem para outras profissões, como por exemplo a coprodução, migrassem para white labels, migrassem até mesmo para ser produtor. E essa galera, eles naturalmente sabem que o mercado de afiliados vem terminando porque vem acabando por conta das falcatruas, das cagadas que muitas pessoas fizeram e também dos desafios de tecnologia, né? Então, já que você tem os cookies bloqueados, já que você tem os cookies de terceiros bloqueados, já que você tem os parâmetros da Meta, o pixel, estão com problema de rastreamento, tem que ter API de conversões, aí o cara tem que ter uma estrutura própria, aí ele tem que montar servidor, página dele próprio, se ele quiser ter, servidor de e-mail dele. Isso dificultou as pessoas simples. Eu não sei se você lembra como é que era ou não, mas antigamente, né, falando muito antigamente hoje, mas alguns anos atrás, você tinha uma estrutura do produtor, e aí se você queria rodar um produto como afiliado, você pegava a estrutura do produtor e rodava na estrutura dele. Você não precisava ter nada. Tipo, parecia uma maravilha há 5 anos atrás, pra quem era afiliado, pra quem viveu aquela época, né? Você tinha uma página pronta, você tinha servidor de e-mail que os caras faziam recuperação, tinha pixel que os caras faziam recuperação e remarketing. Você só tinha que rodar tráfego e ganhava grana mesmo. Hoje em dia, não. O negócio, se você quer rodar como afiliado, você tem que ter estrutura própria, tem que ter hospedagem, tem que ter página, tem que ter servidor de e-mail, tem que ter disparo próprio. Muitas vezes tem que ter audiência, tem que ter... é um puta trabalho. E aí, a evolução da afiliação, eu digo que foram os PLRs, né? Que a galera, ao invés de se afiliar a um produto, comprava um produto de fora, traduzia e vendia aqui qualquer porcaria, porque não valia a pena você perder essa comissão pro produtor. Porém, existem outras vertentes surgindo dentro do mercado de afiliados que eu acredito que vai substituir essa galera. O primeiro deles, você pode ter certeza que é o White Label. O que é o White Label, Matheus? Eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode procurar no meu canal. E um White Label é basicamente você comprar o direito normalmente de softwares ou de ferramentas para revender para você. É basicamente uma empresa que constrói um produto, esse produto ele é validado, e ao invés de você se tornar afiliado desse produto, ou seja, você vender esse produto para uma outra pessoa, você paga essa empresa mensalmente e essa empresa te dá o direito de você vender esse produto ou esse software como se fosse seu. E eu entro no terceiro ponto ainda dentro do Afiliados 2.0 aqui, que é a afiliação multinível que tá surgindo agora. A gente tá pensando em implementar isso lá dentro do Chat Funnel. Por exemplo, imagina que você vira parceiro do Chat Funnel. Você vai lá, aplica no formulário, a gente te aprova e agora você pode vender o Chat Funnel para os seus clientes e para os seus alunos. E você vende o Chat Funnel para alguém. E você ganha lá, a gente paga hoje de 20 a 30% de comissão recorrente do valor da assinatura que a pessoa tá pagando. Tá? Tem assinaturas que vão desde 297 meses até 1.497 meses hoje no Chat Funnel. Você ganha de 20 a 30%. Só que imagina que algum cliente seu também revenda, né, venda o Chat Funnel para uma outra pessoa. Então, além do seu cliente ganhar, a gente também tá pensando em criar essa possibilidade de você ganhar em multinível, ou seja, você ganha de 20 a 30% da venda para essa pessoa aqui e mais 10% da venda realizada pelo seu cliente para outras pessoas. Para quem é dono de agência, isso aqui é muito bom, porque muitas vezes você pode oferecer o produto, né, oferecer
seu software para os clientes, e os seus clientes talvez sejam lojas, sejam prestadores de serviço, e esses clientes eles podem oferecer para outros clientes, e existe esse comissionamento em cadeia, tá? Então, é uma coisa que a gente tá cogitando aqui, eu tô vendo bastante gringo fazer isso lá fora, criar esse sistema de afiliação multinível, não somente de comissão direta, mas de comissão indireta também. Eu tô vendo algumas plataformas fazerem isso, por exemplo, eu sei que a TikTok, ele tem um sistema de comissionamento que se você indicar as pessoas para dentro da ferramenta, quando as pessoas venderem, você ganha uma porcentagem do valor da venda do produto da pessoa, que é tipo um sistema de multinível também, para afiliação. De funis que eu posso te falar, você pode esperar muitos deles em 2025. Como eu disse, funil de afiliação, funil de webinar, sem dúvida nenhuma, funil desafio, que é os funis que eu sempre faço, né? Desafio de 5 dias, por exemplo, normalmente pago. Funil triple wire vai vir com força em 2025. E funil de front-end sem lucro. O que significa isso? Pode esperar por ano de 2025 uma galera, inclusive eu, vendendo produtos de front-end super baratos por R$17, por R$27, sem ter lucro, somente para gerar volume de pessoas na escada de valor. Então, quem já estudou comigo em alguma formação no método LTV, você vai entender que existe a escada de valor, e a escada de valor ela serve para você escalar o seu lucro ao longo de mais compras do mesmo cliente. Então, quando a pessoa compra mais de uma vez de você, e uma vez que você escala um front-end sem lucro, você precisa aproveitar o restante da sua escada de valor. Então, você pode ter muita certeza que nos próximos anos, no próximo ano e nos próximos anos, profissões como gestor de arquiteto, gestor de automação e de IA, gestor de funil, são as pessoas que mais vão prosperar na internet. Então, quem se especializar nesse tipo de coisa, você pode ter certeza absoluta. Principalmente gestor de automação e IA, gestor de funil, são profissões que vão crescer pra caramba no próximo ano, justamente por conta desse tipo de coisa aqui. Os infoprodutores, os empresários vão necessitar de pessoas que entendam de funil, de automação e de IA. Eu acredito de verdade que até o meio do ano de 2025, você não vai conseguir distinguir inteligência artificial da vida real. Garanto pra você isso. Eu, que tô inserido nesse mundo o dia inteiro, que tenho ferramenta de inteligência artificial, o ChatFunny é uma ferramenta de IA, a gente tá mexendo nesse negócio, eu estudo com os melhores caras do Brasil e do mundo, já tá difícil pra mim perceber a diferença. Imagina pra um brasileiro médio convencional de QI 83 que acredita que pode ganhar renda extra com tigrinho. O cara, ele vê um vídeo desse aqui, eu duvido que ele vai distinguir e achar que isso aqui é inteligência artificial. Então você pode ter certeza que no ano de 2025, até metade do ano de 2025, vai ser indistinguível inteligência artificial de vida real. Você não vai saber diferenciar mais. Olhando esses vídeos aqui agora, você não consegue diferenciar. É impossível, cara. Esse cachorro aqui, olha isso. É impossível você dizer que isso aqui é uma IA. Olha que isso aqui é um dodô. Só dá pra dizer porque ele foi extinto há alguns milhões de anos, né? Pode ter certeza que a IA vai vir torando. Eu posso te afirmar isso porque no ChatFunnel, se eu pudesse contar o que a gente tá desenvolvendo lá, tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um estrago danado, mas eu faria já só de contar o que a gente tá fazendo lá dentro. A hora que eu lançar, então, IA vai se tornar cada vez mais barata, cada vez mais indistinguível da realidade. Eu acredito que ainda em 2025 a gente vai conseguir assistir filmes inteiros gerados por inteligência artificial. Você pensa, né? Hoje em dia os caras têm que montar estúdio, montar set, gravar e passar meses, anos gravando pra fazer um filme. No ano que vem a gente vai poder assistir filmes inteiros criados por um menino no computador, com roteiro gerado por IA e por imagens geradas por IA também. Que se continuar evoluindo nessa mesma velocidade que tá evoluindo, daqui 3, 4 meses vai ser indistinguível da realidade. Não sei se você sabe, mas durante muito tempo houve uma relação entre crescimento da tecnologia e uma lei chamada Lei de Moore. Se você quiser se aprofundar depois, você pode procurar. Chama Lei de Moore. Moore foi o cara que fundou a Intel. O fundador do Intel é Gordon Moore, se eu não tô enganado no nome dele. E ele cunhou uma lei dizendo que a cada 2 anos a tecnologia ela fica mais barata e dobra a capacidade de processamento. Pela primeira vez na história, isso aqui gera uma curva que ela é uma curva exponencial. Se você traçar ela num gráfico, você vai perceber que a cada 2 anos ela dobra e o custo cai pela metade. Dobra e o custo cai pela metade. Dobra e o custo cai pela metade. Pela primeira vez na história, com as inteligências artificiais, a gente passou de 2 anos para 3 meses. Ou seja, a curva que era assim, agora tá assim. Pode ser informação demais pra sua cabeça, mas o que eu quero te dizer é que isso aqui é, daqui 3 meses, você pode esperar uma versão o dobro de potente, o dobro de inteligente e o dobro de realista dessa que já existe hoje, daqui 3 meses. Meus amigos e minhas amigas, temos um ano de 2025 onde nós vamos fazer dinheiro como nunca antes visto. Pelo menos da nossa parte aqui, se você acompanhar e se você estiver junto comigo nessa jornada. Assim, vai ser o ano onde nós vamos fazer mais dinheiro do que nós já fizemos nas nossas vidas inteiras. Já faturei pra caramba na internet, já faturei pra caramba fora da internet. Tô com um software hoje, tenho um infoproduto, tenho milhares de alunos,
Hoje eu tô com 4 empresas e pode ter certeza absoluta que o ano de 2025, seguindo essas coisas que eu te falei aqui dentro, vai ser o ano que nós mais vamos fazer dinheiro. Toda a história de todo o faturamento que eu já fiz do início até agora não vai se comparar no que vai ser feito no ano que vem. Isso é um spoiler do que tá por vir no próximo ano. Espero que juntos possamos fazer coisas mais grandes e maiores ainda. E eu vou te deixar assim, eu não vou poder contar, mas eu vou te deixar assim com esse gostinho de que porra que o Matheus tá fazendo, que ele falou que vai matar a metade dos negócios digitais. Pode esperar que grandes players vão se arrebentar com o que a gente vai lançar mais adiante.